A paz do Senhor Jesus, uma boa madrugada para você, meu amado. Eu gostaria de dividir com você aqui a alegria de poder estar lendo a palavra do Senhor. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui para você que vai ver esse vídeo. Eu gostaria que você pensasse, analisasse muito bem. Eu gostaria que, claro, primeiro de tudo, orasse para poder entender sempre o que o Espírito Santo quer falar. E nessa hora, eu quero colocar essa palavra nas mãos de Deus, até porque a palavra é dele, não é minha, e pedir a Deus que nos ilumine nessa madrugada. Pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos ajude. Por isso, eu quero ler essa palavra com você nessa hora. Essa palavra diz o seguinte, está em 1 Samuel capítulo 3. E Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, era raramente Deus falava aos seus servos e as visões haviam se escasseado, ficaram escassas. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam fincando de tanta debilidade, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Deus, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Deus, o Senhor, chamou o menino, Samuel, Samuel, ao que ele respondeu, eis-me aqui. Prontamente correu aonde ele repousava e perguntou-lhe, aqui estou, Senhor, por que me chamaste? Mas ele replicou-lhe, não lhe chamei, volta e deite-te. E Samuel foi e se deitou. E o Senhor chamou novamente, Samuel, Samuel. Então ele se levantou e foi até Eli e disse, tu me chamaste? Aqui estou. Mas Eli tornou a responder, eu não te chamei, filho, volta-te e deita-te. E Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia lhe sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli. Eis-me aqui, por que me chamaste? E neste momento ele compreendeu que Deus estava chamando o menino. Então Eli orientou Samuel, vai, deita-te. E quando ele te chamar novamente, dirás e falar ao Senhor, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E assim Samuel se deitou em seu lugar. E no versículo 10 fala assim, e o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes, Samuel, Samuel, que lhe prontamente respondeu o menino, fala que teu servo ouve. Meu amado, quando nós se deparamos com essa palavra, nós podemos notar várias coisas que às vezes em nossas igrejas não tem acontecido, ou melhor, bom seria que tivesse acontecendo. O problema é que hoje o evangelho virou motivo de chacota na internet. E o que me fez vir para a internet para poder falar da palavra do Senhor. A palavra que a gente aprende e aprende com simplicidade, com humildade. A palavra de Deus ela é tão interessante que nós não precisamos ser doutores em leis ou ter muita sabedoria. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu temo a Deus, quando eu entendo que Deus está numa posição que eu não posso tocá-lo, que Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é o dono da vida e da morte. Quando eu entendo isso, eu já começo a entender que é uma grande distância. Mas aí a Bíblia diz que Ele envia Jesus e Jesus morre por nós. E que nos dá direito a ser servos, a ser filhos. Mas meditando nessa palavra, eu não quero fugir dessa palavra, a Bíblia diz, e se a gente for ler antes desse acontecimento, a Bíblia fala dos pais de Samuel. A mãe não podia ter filhos, ela ora a Deus, e era fiel, estava sempre indo ao templo, todo ano subia com Eucana, seu marido, para adorar. Mas um dia ela rasga o coração, e é isso
que as igrejas não estão fazendo mais? Porque não acreditam mais que podem lhe ser gerados as promessas de Deus. Paramos de clamar. Porque às vezes nas igrejas tem muitos sábios que nos impedem. Não entendem os nossos lábios e por muitas vezes somos mal interpretados ou até mal entendidos. Assim como foi com essa mulher. A Bíblia diz que ela estava orando e ele foi e a repreendeu achando que ela estava bêbada. Não. Ela estava cheia da presença de Deus. Mas aí a Bíblia diz então que essa mulher recebe a promessa. Ela recebe a promessa de ser mãe. E agora ela vai ter filho. E aí ela tem essa criança. A Bíblia diz que Samuel nasceu. Que alegria. Que alegria na nossa vida quando as promessas de Deus se cumprem. Quando nós achamos que agora nós somos mistérios, não produzimos mais nada. Não conseguimos mais ver nada, não conseguimos mais ver uma luz no fim do túnel. Achamos que é como um mato, uma coisa que não consegue produzir frutos, nem vida. Mas essa mãe clamou e a Bíblia diz que Deus fez um milagre na vida dela. Mas não para por aí. O milagre ele é interessante, porque assim, a Bíblia diz que aquilo que Deus acrescenta na nossa vida não causa dores. Então esse menino agora, ainda na época da amamentação, ficou com a mãe. Quando ele atingiu agora já não mamava mais no peito, já tinha uma certa idade. Aqui eu não vou botar a idade para não botar, porque senão vai vir alguns doutores da lei aí que sabe tudo. Então eu não quero problema. Eu só quero falar desse garoto. Esse garoto, a Bíblia diz então que Ana deixa ele no templo para servir ao Senhor. Mas a Bíblia diz que nesse templo tinha um sacerdote. E o nome desse sacerdote era o sacerdote Eli. E a Bíblia diz que Deus é que separou essa tribo. Deus é que separou esse povo para servir diante dele. Mas como é que são as coisas de Deus? Os planos de Deus são realmente insondáveis. Quando nós achamos que uma porta fechou, que a outra jamais não vai abrir. Mas aí, olha que interessante. A Bíblia diz que no capítulo 3, Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Aonde eu quero chegar para você, amado? Hoje, as nossas crianças estão sendo mortas por causa de falsos ensinamentos. As nossas crianças têm recebido julgos que o homem não está disposto a carregar. Ô, presbítero, tu vai arrumar um problema. Não vou arrumar problema, não. Eu estou cansado de ver matarem nossos jovens, matarem os sonhos das crianças. A Bíblia diz que a um dado momento, quando Jesus nos visitou aqui na terra, como homem, o povo levava os doentes para que ele curasse. E a um dado momento que o povo começou a levar as criancinhas para que Jesus tocasse. E os discípulos até repreenderam. E Jesus, não, deixai vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Veja, quando Jesus fala isso, é para vir até ele na inocência. Na inocência. O que muitos hoje estão fazendo é como se fosse uma troca. Eu vou levar meus filhos e como se fosse uma recompensa. Estão dando o altar para crianças pregar. Estão jogando nas costas de crianças que não estão preparadas. Não faça isso. Se o teu líder quer fazer, longe de mim botar aqui de frente,
vou perder meu tempo com isso. Mas você, papai e mamãe, deixar vinde a mim as criancinhas, porque dela veio dos céus, é na inocência. Entenda, você pega o seu filhinho, traz até o mestre e deixa o mestre falar com elas. Deixa o mestre ensinar o que é certo e o que é errado. Deixa o mestre mostrar as promessas ao seu tempo. Veja, a Bíblia diz que esse garoto estava no templo, ministrando as coisas de Deus. Mas a Bíblia diz que, olha, naquela época, que serviu o Senhor sob a direção de Eli. Hoje estão sendo colocados os carros na frente dos bois, estão invertendo as posições. As crianças têm subido no altar para ministrar a palavra de Deus e tem sido coisa que até imitar eles estão imitando. São crianças, vocês estão tirando a inocência dos nossos pequeninos. Vocês estão colocando um jugo de santidade que vocês mesmos não têm. Não faça isso. Papai e mamãe, vai para a igreja, faz parte. Servir a Deus, buscar a presença do Senhor, mas proteja os seus filhos. Ah, mas é tão bonitinho criança adorar, é tão bonitinho criança pregar. Me mostra dentro da Bíblia criança pregando. Me mostra dentro da Bíblia. Não, mas Samuel aonde? A Bíblia diz que Eli era sobre ele. Veja, tem muita gente que está como Samuel dentro da igreja. Não entendi, presbítero. Ouve Deus chamar, mas ainda não conhece a palavra, porque a palavra ainda não foi revelada, meu amado. A palavra ainda não foi revelada, o chamado é de Deus. O chamado, quem vai trabalhar na vida da criança. E olha, até o seu tempo, que a Bíblia diz que ensina o caminho que teu filho deve andar, para que quando envelhecer, não vai esquecer. Eu vejo na internet igrejas lotadas, glorificando a Deus, porque criança está ali. Deus usou quem, meu amado? Usou quem? Fala para mim. E aí, sabe, quando chegam as lutas, como a criança não tem preparo, não, mas Deus está vendo, Deus está vendo. Com certeza, a Bíblia diz que nu está a presença de todos nós, nu está tudo diante de Deus. Você acha mesmo? Deus, quando usou a jumenta para Balaão, ele queria salvar quem? A jumenta ou Balaão? Oh, meu amado, entenda. As crianças vão adorar sim, do jeitinho delas, na inocência delas. E a igreja coloca um jugo. E veja, não estou aqui falando mal das igrejas para depois não me metralharem, porque eu sei que vai vir bomba por aí. Mas alguns não têm coragem de buscar Deus como tem que buscar, de pagar preço, porque santidade tem que pagar preço. Que isso, presbítero? Nós estamos na época da graça. A graça já está tudo certo. Jesus pagou o preço. É mesmo? Tenho certeza que é assim. Não é na Bíblia que diz que vinde a mim, tu estás cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Recebei de mim que o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é fardo? Vai lá no dicionário. No dicionário vai dizer que é algo que não pode ser carregado nas mãos, só no ombro. Você sabe o que é jugo, amado? Aquela armação que era colocado na cabeça dos animais para ir em pares, um controla o outro na sua marcha. Não entendeu? Cristo, Ele está do teu lado.
Ele não está atrás nem na frente. Você quer um evangelho sem fardo. Você quer um evangelho sem cruz. Você quer um evangelho sem jugo. Acha mesmo que é assim? Você acha mesmo que Deus não poupou o seu filho e vai poupar você por causa das suas axiologias? Tu acha que Deus vai nos poupar pelas nossas heresias? Meu amado, entenda. A Bíblia diz que essa criança, depois que ele, mesmo com todos os seus erros, de não ter repreendido os seus filhos, ele vai pagar o preço. Ele vai pagar o preço de perder os 2 filhos. A Bíblia diz que morre os 2 filhos, Ofni e Finéias, lá na frente, onde levavam a arca, não foi isso? Tem muita gente que está levando a aparência de Deus para algum lugar. Posso te falar um segredo? A Bíblia diz que os filhos dele também levaram a arca da aliança. E sabe o que aconteceu? Morreram. Entenda uma coisa. Vai ter guerra que tu vai querer entrar. Tu pode ter até a aparência de Deus com você, mas ele não vai comprar. Ele não vai brigar as guerras que não são dele. Ele não vai. Ele vai batalhar as guerras que forem justas, que sejam para que ele venha a ser exaltado, não os comedores de gordura das panelas dos sacerdotes, das ofertas do povo. Negativo, amado. A Bíblia diz que essa criança vai crescendo, que mais tarde vai ungir Davi, vai ungir e vai fazer tantas outras coisas. Vai ungir Saul, quase que não saiu aqui a palavra. As crianças, meu amado, estão se perdendo, porque a igreja perdeu o foco do que é o poder de Deus, perdeu o foco do que é o milagre, do que é a santidade. E aí colocam as criancinhas para fazer umas pecinhas teatral. E os pais sentadinhos, que tão bonitinho, que lindinho, que lindinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você é adulto, será que você acha fácil servir a Jesus? Será que você acha fácil as adversidades? Porque entenda, porque se fosse fácil, hoje ninguém se desviava. Apesar que estão levantando-se heresias, várias doutrinas errôneas aí, né, que tudo pode, né? O modernismo entrou nas nossas igrejas. A Bíblia agora nem se fala mais. É o tal da axiologia, de achar o que Deus tem que fazer e o que Ele pode fazer. Acha mesmo? Então, se você que é você, adulto, conhecedor do Evangelho, conhecedor da palavra, é difícil ficar na presença? Imagina nossas crianças, que são puras. Pelo amor de Deus, não assassinem a fé das nossas crianças. A Bíblia diz que o meu povo é porque falta-lhe conhecimento, falta temor, falta busca, falta querer ouvir. Porque entenda, Deus falava com os homens no templo. Eli agora está onde? Dentro no templo. Mas Deus só fala com Samuel. Enquanto uns querem dormir, outros estão bem sensíveis à voz de Deus. Perderam a noção do que é servir a Deus, perderam a noção do que é o Evangelho verdadeiro, o Evangelho real, o Evangelho que purifica, santifica. Jesus, ele quando
encontrava pessoas com enfermidades, a Bíblia diz que ele se compadecia. O ato de se compadecer é trazer para si a dor do próximo. Hoje em dia eu vejo, usam o altar para brincadeira, perderam a noção do que é santidade, perderam a noção do que é buscar a presença de Deus, perderam a noção do que é falar de realmente de Jesus, da fé. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é o que eu acho. Eu só queria que você parasse para pensar. Anitta, J.A., Pablo Vittar, né? Pablo Vittar, Whitney Houston, Elvis Presley, Katy Perry e tantos outros. Sabe onde é que eles começaram? Na igreja. Sabe onde é que eles começaram? Cantando. Ai, tão bonitinho. Ah, criancinha. E agora estão cantando aonde? Estão cantando aonde? Ah, mas foi opção deles. Opção deles, não. Opção deles, não. Vou te dar um exemplo. Se quando você pegar uma planta e ela começa a brotar, se você pegar uma barrinha, uma madeira e colocá-la torta e prender o tronco dessa planta na árvore e for amarrando ela, ela vai crescer torta. Mas se você colocá-la em pé, você acerta ela. Os frutos, lá na frente, aí é que vai dizer se ela vai dar ou não fruto, mas o fundamento ela tem. Por isso que a Bíblia diz que as crianças devem ir até Jesus, devem aprender. A função do pai é ensinar, a função dos pais é ensinar o caminho aos seus filhos, não deixar que os outros ensinem, não deixar que os outros ensinem. Meu amado, Jesus vai voltar. Se a gente perder essa geração, eu vou botar aqui as crianças que estão nascendo agora. Se começarmos a colocar fardos que nós mesmos não carregamos sobre elas, você acha que o evangelho vai até onde? Ah, não, mas Deus vai... Eu sei, amado. Eu sei, meu amado. Deus é poderoso para sustentar. Entenda. Samuel, Davi, os irmãos jogaram numa cisterna. Me perdoa, Davi não, José, jogaram uma cisterna. E aí passou-se o tempo, passou-se uns dias, depois foi vendido como escravo no Egito. Mas ele foi governador do Egito. Eu te pergunto, Deus, ele faz mágica ou faz milagre? E aí você vai responder assim, poxa, essa pergunta é fácil de se responder, presbítero. Deus não faz mágica, Deus ele faz milagre, por isso mesmo. Se você acha que José governou o Egito do nada, você acha que ele aprendeu administração aonde? No presídio. Amado, o que é presídio para um é faculdade para outros. Está matando. Não se engane. Davi matava leão, matava urso, matou até gigante. Mas não foi rei da noite para o dia. Sabe por quê? Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E o problema é que às vezes a gente quer jogar um jugo
sobre nossas crianças um jugo tão pesado. E é o que eu vejo. Às vezes eu vejo os papais, as mamães, meu filhinho tem 9 anos, já está pregando. Pregando o quê, moça? Pregando o quê, irmã? Pregando o quê, irmã? Qual foi a luta que essa criança passou? O que ela viveu para pregar? Deus usa, eu sei que usa. Meu amado, vamos orar, vamos buscar a Deus. Eu tomei uma decisão que eu já devia ter tomado há muito tempo, de fazer esse canal e falar da palavra de Deus. Então, pedindo a Deus que eu não pare. Sei que as lutas vão se levantar, como já se levantou algumas, mas nenhuma que me possa separar-me do amor de Deus. Busque a Deus, busque a presença de Deus, seja fiel, seja fiel. Ensina o caminho aos teus filhos, senta do lado deles e fala. Senta do lado deles e explica. E se lhe faltar sabedoria, pede a Deus, pede ao Espírito Santo. Bota na tua cabeça, não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem fardo. Não existe evangelho sem jugo. Não existe evangelho sem renúncia. Santidade é o que devemos buscar em Deus. Que essa palavra abençoe o teu coração, que essa palavra acorde você e que Deus abra os teus olhos, os olhos espirituais, para que venhamos ser instrumentos de Deus. Fica na paz e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.